Sejam bem-vindos às nossas devocionais. E para nós iniciarmos esse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o seu sentimento diante de um contexto turbulento e amedrontador? Será que existe fé e confiança suficientes para momentos como esse? Jean-Claude Van Damme é um ator, é um homem que todos nós conhecemos, já vimos muitos filmes dele, mas tem um filme que eu gostaria de trazer à sua memória. O nome dele é Morte Súbita. Neste filme, Van Damme ele atua como um bombeiro e ele está junto com a sua filha num ginásio e de repente esse ginásio é atormentado, é levado por criminosos a perder a paz. Então, Van Damme, num ato heróico, diz para sua filha: fique aqui, não saia daqui até que eu tenha resolvido todas as coisas. Ele sai, faz tudo aquilo que nós vemos no filme e volta preocupado para encontrar a sua filha e saber se ela está no mesmo lugar. E graças a tudo que ele ensinou e aquilo que ele havia passado para a filha, ele a encontra e ela diz o seguinte: pai, eu não saí do meu lugar, assim como você mandou. Será que existe fé e confiança suficientes para nós ainda enxergarmos o Senhor, para ainda vermos o Senhor apesar das dificuldades e apesar de parecer que Ele não está conosco? Por isso, nessa devocional, eu gostaria de compartilhar com você que, ainda que não vejamos o Senhor, Ele está aqui, Ele está com você, e Ele está com você restaurando corações. E Ele restaura corações quando Ele nos leva a perceber a grandeza dEle, a perceber o quanto Ele tem nos dado vida e o quanto Ele tem sido misericordioso. Se nós olhamos a carta, ou melhor, o livro de Abacuque, nós vemos o seguinte, Abacuque 3, do versículo 17 ao versículo 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar com alegria. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Essas são as palavras de Abacuque no final do seu livro, mas antes disso ele havia entendido a grandeza do Senhor, ele havia entendido que o Senhor havia livrado o povo de tamanho problema, e esse tamanho problema eram os seus próprios pecados. E é verdade que esse sofrimento na vida do povo foi duro, cruel, mas teve muito a ensiná-los. E eles foram vivificados, eles experimentaram da misericórdia do Senhor, e por isso eles adoram, por isso eles louvam, por isso eles bendizem o nome do Senhor. Ainda que não vejamos o Senhor, Deus está aqui e Ele restaura corações, também revelando quem Ele é. O Senhor mostra quem Ele é para que nós tenhamos a compreensão da sua grandeza e também a compreensão de quanto às vezes nós não entendemos a grandeza do Senhor. É interessante que uma das músicas mais perfeitas para exemplificar a história de Abacuque é a música de Estênio Márcios, o Tapeceiro, quando ele diz que quando nós vemos pelo lado errado das coisas, nós vemos nada se encaixando, nós vemos cores tristes, nós vemos como se nada tivesse explicação de fato. Mas quando nós vemos pelo lado certo, nós vemos cores alegres e vivas, lógico, contrastando com cores tristes, mas nós vemos o tapeceiro fazendo o seu tear de uma coisa bela, maravilhosa, que é a nossa vida. O Senhor é soberano sobre tudo.
e Ele faz as coisas mais belas. Ainda que não vejamos, Deus está aqui restaurando os corações e, por último, ensinando sobre temor e fé. Percebe que o final do livro de Abacuque é ele dizendo que por mais que as coisas que nós mais precisamos para aquela época, é por isso que ele diz de figueira, produto da vide, oliveira, ele fala do gado, por mais que nós não tenhamos estas coisas, nós podemos exultar no Deus da nossa salvação. Nós podemos dizer que Ele é a nossa fortaleza, porque não são estas coisas que preenchem a nossa vida, mas o que verdadeiramente preenche é o Senhor. E Ele nos ensina em todo o livro de Abacuque sobre a fé. E é por isso que no capítulo 2 ele vai dizer que o justo viverá pela sua fé. E é por isso que no final do livro ele pode dizer que por mais que eu não tenha nada do que me parece ser necessário, eu ainda tenho o Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe para que você entenda que por mais que você não veja o Senhor, Ele está com você, Ele está restaurando o seu coração, Ele está fazendo você entender quem Ele é, Ele está aumentando a sua fé. Deus te abençoe.